aí eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Vamos ler primeiro até o verso 25. Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1, dos versos 18 até o 25. Texto que já foi lido na peça. Quero só rememorar. Ora, o nascimento de Jesus foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo, e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo seu nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome Jesus. Celebrar o nascimento de Jesus é refletir quem é esse Jesus. Muitos acreditam que Jesus é um homem especial, com uma mensagem especial, com uma doutrina a ser seguida. Mas Jesus é muito mais do que um homem com uma mensagem. Jesus é muito mais do que uma doutrina ou uma filosofia de vida. E a minha proposta a olhar para esse texto e permitir que o próprio Evangelho de Jesus nos apresente quem é o Jesus do Natal. E aqui nós vamos ver algumas respostas importantes. Quem é o Jesus que celebramos? Especialmente quando o sentido do Natal como festa cultural se esvaziou nas trocas de presentes, nas ceias, nas celebrações gostosas, agradáveis, mas que muitas vezes perde a verdadeira mensagem de quem é o Jesus que encarnou no Natal. Em primeiro lugar, eu quero mostrar como diz o texto: Jesus é o Rei. É assim que começa a história. Diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Muitos de nós olhamos Jesus, Cristo como se fosse um sobrenome de Jesus. Não, Cristo é um título. Jesus Cristo significa dizer, Cristo é a tradução do hebraico em grego, do hebraico, de Messias. E o termo Messias em português quer dizer ungido, que tem uma conotação no Antigo Testamento usada aquilo que era feito com os reis ungidos, aqueles que Deus separou com autoridade para governar sobre o seu povo e sobre toda a terra. Não é à toa que no verso 1 do capítulo 1 diz: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ele associa Jesus como o da linhagem real de Davi, dizendo: ele é o rei prometido, esperado, descendente de Davi, que reinaria não só sobre o povo de Israel, mas sobre todo o povo de Deus, sobre todas as nações, sobre todo o cosmos. Ele é o Rei dos Reis.
É assim que ele é apresentado, de tal maneira que no capítulo 2, dos versos 1 a 6, ele associa Jesus ao profeta, a uma profecia de Miqueias, capítulo 5, no versículo 2, dizendo: e tu, Belém, terá de Judá, terra de Judá, não és de modo algum menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia, que irá apacentar todo o povo de Israel. Ele associa a esse que viria, o Messias, que governaria todo o povo de Deus com justiça e retidão. Como diz as promessas do Antigo Testamento, essa que também foi lida aqui durante o texto, durante a nossa celebração. Isaías capítulo 9, no verso 6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Sim, esse menino é o Rei, e todo o governo sobre os céus e a terra, como o próprio Senhor Jesus diz: toda a autoridade me foi dada no céu e da terra, está sobre os ombros desse menino, de tal forma que todas as nações representadas naqueles magos vêm se render aos pés do menino rei, que veio reinar sobre todos nós. Assim, primeira verdade sobre Jesus: ele é o rei. E sabe o que é ser cristão? Ser cristão é muito mais do que ter uma religião que tem doutrinas, que tem princípios, que tem um livro de leis e de regras. É ter um Senhor, um rei, um dono. Sabe o que é ser cristão? É dizer: eu entreguei a minha vida para Jesus e eu não sou mais dono do meu nariz, porque quem manda em mim é no Senhor dos Senhores, no Rei dos Reis, aquele que tem poder e autoridade sobre todas as coisas, e ele tem poder e autoridade sobre a minha vida. Por isso que falamos que precisamos entregar a nossa vida para Jesus, não só como Salvador, mas precisamos entregar a nossa vida para Jesus como Senhor e Salvador. Ele manda, eu obedeço, eu não questiono, eu não me rebelo, eu simplesmente obedeço. Ele é o Rei. Em segundo lugar, a segunda revelação que esse texto nos traz sobre Jesus é quando aquele menino, ele é colocado no ventre de Maria, e há o susto, Maria se vê grávida. Quando José fica sabendo daquilo, José, ele pensa em fugir para talvez proteger a imagem de Maria, mas o anjo enviado do Senhor, ele se manifesta para trazer uma mensagem, e a mensagem que ele traz é o nome daquele menino. E o nome daquele menino diz no verso 21, eis que ela dará à luz a um filho, e ele porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, ou dos pecados deles. Se ele é o Cristo, ele é o Senhor, ele é Jesus, o Salvador. E enquanto Israel esperava um Salvador militar para salvá-lo da tirania de Roma, fica muito claro que tipo de problema o povo de Israel tinha e a humanidade tem. O nosso verdadeiro problema não estão nas opressões de Roma ou dos homens, mas elas são consequências do nosso estado. Somos pecadores. E o pecado nos colocou em desarmonia com Deus. O pecado nos colocou em desarmonia entre nós.
O pecado nos colocou em desarmonia com o próprio coração. O pecado nos colocou em um estado que a Bíblia diz é um estado de morte. Morte que vivemos agora e morte que viveremos eternamente, a não ser que sejamos salvos dos nossos pecados. E Jesus é o Salvador. Ele é muito mais do que um mestre. Ele é muito mais do que um professor de uma boa maneira de viver. Ele veio com um destino, e o destino dele começava na manjedoura, mas cumpriria o seu propósito naquela cruz, morrendo para pagar o preço pelos nossos pecados e para ser o Salvador de todos os homens, de todo aquele que nele colocar a sua fé, para nos salvar dos nossos pecados. Jesus, o Senhor salva. E a minha pergunta para você na celebração desse Natal você sabe qual é o maior presente que o homem precisa nesse Natal? O maior presente não é aquele que está debaixo da sua árvore. O maior presente não é aquele da cartinha que seu filho te deu. O melhor presente não é nem aquele dos seus maiores sonhos. Mas no Natal, o maior presente é o próprio Deus que nos deu, porque Deus nos amou. E Deus nos amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho, o seu único Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Querido irmão, querido amigo, Jesus é o Salvador, e você já fez dele o seu Senhor e o seu Salvador. Você já entendeu que o problema do pecado, o problema do mundo é o problema do pecado, e a solução para esse problema tem um nome, tem um Salvador, e o nome dele é Jesus, o único caminho, a única verdade, a vida, o único que pode nos fazer termos reconciliação com Deus. Em terceiro lugar, e isso que é uma das coisas mais impressionantes do Natal, a celebração, de que se por um lado ele é o rei, ele é o Salvador, mas em terceiro lugar, Jesus é o próprio Deus. E isso vai estar dito no verso 23, quando no meio daquele diálogo, ainda continua, e o anjo diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Esse é o terceiro título de Jesus nessa história. Jesus é muito mais do que um professor, um mestre, um estilo de vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus é Deus que se fez homem. Emanuel, Deus conosco. Ele não é alguém como eu, nem como você. Ele é muito mais do que um exemplo de vida. Ele é o próprio Deus, que por amor a mim e a você, para que ele pudesse ser o nosso Rei Salvador, ele se esvaziou da sua glória e se fez homem. E no Natal, então, nos faz uma reflexão, sabe, aquela criancinha no colo de Maria, que precisava de Maria para amamentar, que precisava da proteção de Maria, que precisava ser cuidado e protegido por José, frágil, delicado e dependente. Era o próprio Deus entre nós. Como diz Filipenses, porque
Jesus não ousou, capítulo 2, verso 5 de Filipenses, porque Jesus não, devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de homem. Ele é o próprio Deus. João capítulo 1 traz essa verdade de maneira tão poderosa que diz: no início era o Verbo, e o Verbo no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele esteve no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ele. Verso 14. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Sim, o Verbo, esse Verbo que era Deus, que estava no princípio com Deus, ele se fez carne naquele bebê, em Maria. Como diz a profecia de Isaías, mais uma vez, a profecia, o texto a que ele se refere é uma profecia de Isaías capítulo 7, no verso 14. Mas Isaías capítulo 9, aquele verso 6, vou recitar mais uma vez, porque um menino nos nasceu, essa era a promessa, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. Aquele menino é o próprio Deus, conforme prometido há centenas e milhares de anos para nós. Ele não é apenas um homem, mas ele é Deus que veio habitar entre nós. De tal forma que Jesus é mais do que um homem, mas alguém que precisa ser nosso Deus. Jesus não é nosso professor, ele é nosso Deus. De tal forma que no capítulo 2, no verso 11, quando os reis magos vieram das nações, que seguindo a estrela, que entraram na casa e olharam Maria e a manjedoura e aquele menino, diz o verso 11, prostrando eles, adoraram a Jesus. É por isso que nós adoramos Jesus, porque Jesus é Deus, Deus conosco, em todos os tempos, em todos os momentos. Sabe por quê? Para finalizar, o último título desse texto é porque ele é o bom pastor. No capítulo 2, no verso 6, diz: capítulo 2, no verso 6. Quando aqueles reis magos, como está escrito no texto, passaram por Herodes, eles procurando, há um momento onde Mateus associa a profecia, porque, então, tendo ouvido isso, alarmou o rei Herodes, verso 3, capítulo 2, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagavam com ele onde o Cristo deveria de nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo Israel. Porque Jesus é o bom pastor que veio pastorear as nossas vidas.
Ele é o Rei, Ele é o Salvador, Ele é Deus que toma conta de nós. O nosso bom pastor. O próprio Jesus diz em João capítulo 10, no verso 11, eu sou o bom pastor que tomo conta das minhas ovelhas. Havia essa promessa de que Deus viria novamente para Israel para pastorear o seu povo, e Ele veio. Ele veio na pessoa de Jesus. Promessas do Antigo Testamento. E assim nós, como discípulos, precisamos entender que somos ovelhas de um pastor que nos guia pelos seus pastos verdejantes, que supre o nosso coração, a nossa alma, as nossas necessidades, até mesmo a nossa fé e salvação. Tudo é provisão daquele que toma conta e vela pela nossa vida, o nosso bom pastor, o Deus que nos protege de todo mal. Assim, é tempo de celebrar o nascimento de Jesus. Jesus que é o nosso Rei. Ele é o seu Rei. Jesus que é o nosso Salvador. Ele é o seu Salvador. Jesus que é o Deus conosco. Ele é o seu Deus. Jesus que é o bom pastor. Você já fez dele o seu pastor? Sim. Ele é o Rei que governa, salva e redime, e que habita conosco para tomar conta e cuidar de nós. E a nossa resposta a Ele é assim como os magos fizeram: adorá-lo, prostrar-se, dar-lhe glória e dizer: Jesus, o nosso Rei, Salvador, Deus e pastor. Entregue a sua vida para Jesus, para que Ele nasça no seu coração, traga vida e salvação, e transforme completamente a sua eternidade. Vamos orar. Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença, celebrando o Natal juntos, como igreja. Um momento tão importante para nós, quando Deus se faz homem, quando o infinito se torna finito, quando o eterno entra no tempo, por amor a nós. Ah, Senhor, a minha oração é que o Senhor alcance os corações, que o Senhor transforme as vidas, que o Senhor alcance de tal maneira que a vida encontre a morte, o perdão encontre o pecador e a salvação encontre aqueles que precisam de perdão. Ah, Jesus, transforma nessa noite a nós, em nome de Jesus. Luz na escuridão, paz neste mundo mal, desce do céu e habita em meu coração. Ergue alto a bandeira, o caminho, a salvação. Mostra a beleza do reino de Deus e a justiça que desaprendemos. Deus entre nós nasceu, para que entre nós haja dias de glória, tempos felizes, povo unido, repartem tudo que tem. Mesa farta, todos bem-vindos, todos são filhos, herdeiros de um Pai de amor.